Você já se pegou preso em pensamentos tão negativos que parece que sua própria mente virou sua pior inimiga? A cabeça não para. Uma crítica aqui, uma lembrança ruim ali, um medo que aparece do nada e, de repente, tudo parece desmoronar. Você acorda cansado, vive em alerta e se sente como se estivesse lutando contra algo invisível todos os dias. E o pior, ninguém ao redor percebe o tamanho da guerra silenciosa que está acontecendo dentro de você. Mas e se eu te dissesse que existe uma saída? Que os maiores mestres da história já enfrentaram essa mesma batalha e venceram. Hoje você vai descobrir o que os estoicos sabiam sobre o poder dos pensamentos e como eles conseguiam manter a mente serena mesmo diante de tragédias, perdas e pressões que destruiriam qualquer um. Esse vídeo não é só mais uma conversa sobre positividade. Aqui, você vai entender o mecanismo que te mantém preso nesse ciclo negativo e, mais importante, vai aprender a quebrá-lo. Fique comigo até o final, porque a transformação começa exatamente onde você pensa que já tentou de tudo. Vamos revelar as verdades que ninguém nunca te contou sobre seus pensamentos. Te mostrar como recuperar o controle e finalmente experimentar aquela paz que há tempos parece impossível. Se você sente que está sempre à beira de um colapso, esse conteúdo foi feito sob medida para você. Antes de mergulhar, já deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que vive com a mente agitada. E claro, confere o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Lá tem algo que pode acelerar ainda mais o seu progresso. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar tudo. A prisão invisível da mente. Muitas vezes, o sofrimento que você sente não vem das coisas que acontecem, mas do que você diz a si mesmo sobre essas coisas. O problema não é a situação, é o significado que sua mente atribui a ela. E quando essa interpretação é automática, carregada de medo, crítica ou ansiedade, você se torna prisioneiro de algo que nem sequer pode ver. Talvez você nem perceba, mas seus pensamentos negativos seguem padrões. Sempre os mesmos temas, as mesmas conclusões. Não sou bom o suficiente, vai dar errado, ninguém me entende. Essa repetição silenciosa se transforma numa corrente pesada que te puxa para baixo, todo santo dia, como se tivesse algo errado com você. Mas não há. O erro está em acreditar que esses pensamentos são a realidade. O estoico Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa simples frase contém uma chave poderosa. Você está sendo afetado não pelos fatos, mas pela narrativa que sua mente construiu sobre esses fatos. E se essa narrativa é negativa, tudo à sua volta parecerá um problema, mesmo quando não é. Você precisa entender que a mente é como um músculo. Ela se molda pelo que é repetido. Se você alimenta pensamentos destrutivos, a tendência será sempre enxergar tudo por uma lente distorcida. A boa notícia é que esse processo pode ser revertido. Pensamentos são como nuvens, passam. O erro está em agarrá-los, como se fossem verdades absolutas. Agora, olhe para a sua rotina. Quantas vezes por dia você se pega revivendo situações dolorosas ou criando cenários catastróficos que nem aconteceram? Esse é o seu primeiro passo, perceber. Só quando você enxerga a prisão é que começa a planejar a fuga. A partir daqui, você vai aprender como quebrar os elos dessa corrente. O próximo passo pode ser o mais importante da sua vida. Agora que você começou a enxergar a prisão, é hora de entender algo ainda mais profundo. Você não é seus pensamentos. Parece simples, até óbvio, mas essa é talvez a verdade mais ignorada pelas pessoas que vivem em constante turbulência mental. O problema não é pensar, é acreditar que cada pensamento que surge representa quem você é. E isso, meu amigo,
é o que te aprisiona de verdade. A mente humana é um mecanismo complexo. Ela pensa o tempo todo, como um rio que nunca para de correr. Mas nem tudo o que passa por esse rio é verdade. Muitas vezes são apenas resíduos daquilo que você viveu, ouviu, temeu ou tentou esquecer. Quando você entende isso, começa a ver que seus pensamentos não definem sua identidade. Eles são apenas eventos que acontecem dentro de você, como nuvens passando pelo céu. Marco Aurélio, imperador e mestre do estoicismo, escreveu: "O que está em nosso poder é nossa mente, mais nada." E mesmo ele, com todo o poder do mundo nas mãos, sabia que o verdadeiro domínio começa quando você observa seus pensamentos com distanciamento. O segredo não está em controlar o que surge, mas em decidir o que merece sua atenção. Quando surge aquele pensamento automático que te derruba, como "não sou suficiente" ou "vai dar tudo errado", você tem uma escolha. Pode se fundir a ele, como se fosse a verdade absoluta, ou pode enxergá-lo de fora, como se dissesse: "Ah, aí está esse velho pensamento de novo, mas eu não preciso seguir esse caminho." Essa consciência muda tudo, ela corta o ciclo. É nesse ponto que você começa a recuperar seu poder. A cada vez que escolhe não alimentar um pensamento destrutivo, você enfraquece a corrente. A cada vez que se distancia dele, mesmo que só um pouco, você está dizendo à sua mente: "Quem manda aqui sou eu." E quando isso vira hábito, a mente começa a se acalmar, porque ela entende que não te controla mais. Agora, você pode estar pensando: "Mas como eu vou conseguir fazer isso no meio do caos, quando tudo parece desmoronar?" Calma. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como identificar e desarmar esses pensamentos antes que eles tomem conta do seu dia. E o mais importante, vou te ensinar a usar o mesmo método que os estoicos usavam para silenciar a mente e manter a clareza, mesmo diante da tragédia. Você já reparou como um simples pensamento, às vezes uma frase curta, quase imperceptível, tem o poder de arruinar o seu humor, suas decisões e até a forma como você enxerga os outros? Basta acordar e pensar: "Hoje vai ser difícil." E pronto. Tudo começa a dar errado, mas não é o dia que estava contra você. Foi você que entregou a chave da sua paz a um pensamento sabotador. Esse é o ponto em que muitos desistem de tentar mudar. Sentem que estão em um redemoinho de negatividade que não para de girar. E a verdade é que esse redemoinho foi construído aos poucos, dia após dia, por pensamentos que pareciam inofensivos. Aqueles pequenos autossabotes do tipo: "Eu não sou bom o suficiente, nunca dá certo para mim, ninguém se importa." A repetição silenciosa disso se torna uma profecia que se realiza. Sêneca dizia: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." Isso porque o pensamento negativo tende a se multiplicar. Você começa com uma dúvida, ela vira ansiedade, que vira irritação, que se transforma em culpa, que te leva à inércia. Quando percebe, já está com a mente pesada, o corpo cansado e um vazio que não sabe de onde veio. Mas tudo começou com uma única ideia tóxica que você aceitou sem questionar. Você precisa entender que pensamentos não são comandos, são sugestões. E o erro está em aceitar todas elas como ordens. A cada vez que você age com base em uma ideia negativa, você reforça o ciclo da autossabotagem. A mente aprende: "Quando penso isso, ele se rende." E ela continua repetindo. Agora imagine o que acontece quando pela primeira vez você responde: não vou cair nessa hoje." É aí que o ciclo começa a se quebrar. O estoicismo nos ensina a cortar o mal pela raiz. Quando surge o primeiro sinal de autossabotagem, os sábios se colocavam em estado de vigilância. Eles não deixavam o pensamento crescer. Aplicavam o que chamamos de atenção racional. Uma pausa, um distanciamento, um questionamento. Isso pode ser feito por você agora mesmo. Não se trata de positividade forçada, mas de lucidez.
Se hoje você sente que perdeu o controle da própria mente, pode ter certeza, não é tarde. O ciclo que te prende pode ser desfeito do mesmo jeito que foi criado, pensamento por pensamento. E a chave para isso está em entender por que sua mente insiste em imaginar o pior. Porque é isso que vamos revelar no próximo capítulo. E quando você souber, vai perceber que esteve no piloto automático esse tempo todo. Você pode até tentar se acalmar, mas sua cabeça já está criando 1000 versões de tudo que pode dar errado. Um atraso vira um desastre. Um olhar torto se transforma em rejeição. Uma pequena incerteza vira um futuro sombrio, onde tudo desmorona. Mas por que a sua mente age assim? Por que parece tão obcecada por imaginar o pior? A resposta é simples, mas assustadora. Sua mente está tentando te proteger. Sim, proteger. Ela acha que ao antecipar as tragédias, vai te poupar da dor de ser pego de surpresa. Ela cria cenários negativos para que você se prepare emocionalmente. Só que isso te destrói antes mesmo de algo acontecer. A proteção se transforma em tortura silenciosa. E o mais perigoso é que esse mecanismo funciona sem que você perceba. O seu corpo sente como se o pior já estivesse acontecendo, mesmo que tudo esteja calmo ao redor. Você entra em estado de alerta, com o coração acelerado, os músculos tensos e os pensamentos disparando como metralhadora. Isso não é ser prevenido, é viver em modo sobrevivência constante. Esse tipo de pensamento vem de um cérebro condicionado ao medo, treinado por traumas antigos, experiências negativas e até exemplos que você absorveu sem querer. E o problema é que quanto mais você alimenta esse padrão, mais a mente acredita que está fazendo certo. O que era apenas uma tentativa de defesa vira o padrão oficial de funcionamento. Mas aqui está o segredo. Você pode ensinar sua mente a parar de prever tragédias. Como? Interrompendo o processo no início. Quando surgir aquele pensamento do tipo, vai dar tudo errado, pergunte, isso está acontecendo agora? Tenho provas disso ou é só uma possibilidade entre muitas? Essa pergunta simples quebra a fantasia catastrófica e te traz de volta para o presente. A partir daqui, você começa a desacelerar esse impulso automático de negatividade. Sua mente não precisa mais ser sua inimiga. E quando você aprender a parar a tempestade antes que ela comece, tudo vai mudar. Porque o próximo passo é exatamente esse: calar a mente antes que ela te arraste para mais um dia perdido. E é isso que vamos explorar agora. Você já sentiu aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, mesmo sem motivo? Como se seu peito estivesse apertado, sua respiração curta e a cabeça funcionando como um turbilhão de pensamentos que não param. Você tenta disfarçar, seguir com o dia, sorrir para as pessoas, mas por dentro está implodindo, como se vivesse à beira de um colapso. E o pior é saber que ninguém entende o tamanho do caos que está acontecendo dentro de você. Talvez você acorde assim, talvez essa angústia surja do nada. Um simples estímulo, uma mensagem que não veio, uma lembrança antiga, um compromisso chegando e pronto. Sua mente aciona um alarme invisível e tudo que era tranquilo se torna ameaça. O dia que poderia ser leve vira pesado e sua energia é drenada por um medo que nem sabe explicar direito. Isso acontece porque sua mente foi treinada a reagir automaticamente a qualquer sinal de incerteza. Ela não espera o problema real chegar. Ela cria o problema. E quando você não percebe isso a tempo, já está no meio da tempestade, reagindo a tudo, sem controle, sufocado por algo que só existe dentro de você. Essa é a dor silenciosa de quem vive tentando funcionar com a cabeça em guerra. Mas aqui está o ponto de virada. A tempestade só cresce porque você alimenta ela sem querer. A cada pensamento negativo que você aceita sem questionar, a nuvem escura cresce. A solução? Você precisa interceptar o processo no instante em que ele começa.
E isso exige presença, exige que você se treine para identificar o primeiro sinal de agitação mental. Aqui vai uma prática simples, mas poderosa. Sempre que sentir o primeiro sinal de ansiedade, feche os olhos por 10 segundos. Respire fundo e diga mentalmente: isso é só um pensamento. Eu não sou obrigado a seguir esse caminho. Em seguida, mova seu foco para algo concreto: o chão sob seus pés, a temperatura do ar, um som ao redor. Isso te ancora no agora, onde a tempestade ainda não chegou e pode ser evitada. Essa técnica não vai eliminar o pensamento, mas vai interromper o ciclo. E toda vez que você interrompe, a mente aprende que não precisa continuar. A força do hábito muda. Aos poucos, as tempestades se tornam garoas, e um dia você se surpreende com o silêncio dentro da sua cabeça. E esse dia chega mais rápido do que você imagina. Principalmente se você aprender a lidar com a voz mais cruel que vive dentro de você. E é sobre isso que falaremos a seguir. Existe uma voz que não grita, mas machuca como se gritasse. Ela não aparece na frente dos outros, mas vive presente quando tudo fica em silêncio. É aquela que diz: você nunca acerta, você não é suficiente, está sempre decepcionando alguém. Não é a voz do mundo nem dos outros, é a interna, a mais cruel, a mais insistente, a mais destrutiva. E o pior, ela aprendeu a falar com o tempo, alimentada pelas rejeições, pelas críticas e pelas falhas que nunca foram digeridas. Essa voz se manifesta nos momentos mais delicados, depois de um erro, no meio da solidão, antes de uma decisão importante. Sempre pronta para lembrar tudo que já deu errado, tudo que poderia ter sido diferente, tudo que deveria ter sido melhor. Não é só um pensamento negativo, é um julgamento constante, um tribunal invisível que nunca dá trégua, uma autocondenação sem defesa. Viver assim é carregar uma culpa que nunca acaba. É nunca se sentir bom o bastante, mesmo quando há conquistas, elogios ou progresso. Porque, dentro da mente, a régua da exigência é sempre alta demais. E quando não se alcança o impossível, o castigo é imediato. Vem em forma de autossabotagem, comparações, vergonha. Uma prisão emocional montada tijolo por tijolo, dentro da própria cabeça. Mas essa voz não é natural. Ela foi construída, e tudo que foi construído pode ser desconstruído. O primeiro passo é observar o padrão. Quando ela aparece, o que costuma dizer, como faz sentir. O simples ato de identificar essa voz já enfraquece o impacto dela, porque deixa de ser verdade absoluta e passa a ser um padrão emocional reconhecido. A técnica é clara. Quando surgir a frase cruel, ela deve ser interrompida e substituída. Não com um elogio falso, mas com um lembrete honesto. Estou aprendendo. Já superei muito. Isso não me define. Essas palavras são como um escudo. Elas não apagam o ataque, mas protegem do dano completo. E quanto mais usadas, mais forte o escudo se torna. Com o tempo, a voz interna muda de tom. De crítica vira conselheira, de sabotadora vira aliada. Porque quando se aprende a falar com gentileza consigo mesmo, a vida externa também começa a mudar. E é nesse ponto que surge uma pergunta poderosa. Quantos pensamentos negativos estão sendo alimentados todos os dias sem perceber? É isso que vem a seguir. A verdade sobre os monstros mentais que crescem no escuro. Algumas dores não aparecem de repente. Elas crescem em silêncio, no fundo da mente, sendo alimentadas todos os dias por hábitos aparentemente inofensivos. E quando menos se espera, viram monstros. Monstros mentais que roubam a paz, saboreiam a insegurança e se fortalecem com cada pequeno pensamento deixado sem vigilância. O mais assustador? A maioria das pessoas nem percebe que está alimentando essas criaturas diariamente. Eles nascem de padrões automáticos. Abrir o celular logo ao acordar e se comparar com a vida dos outros.
aceitar silenciosamente pequenas humilhações só para manter a paz. Repetir histórias antigas de fracasso como se fossem parte da identidade. Reviver conversas dolorosas, imaginar cenários onde tudo dá errado. Pequenos gestos que parecem normais, mas são verdadeiras refeições para os pensamentos destrutivos. O cérebro aprende rápido. Toda vez que se volta para um pensamento negativo, ele entende que aquilo é importante e reforça. É como jogar lenha em uma fogueira. Um pensamento vira 2, depois 5, depois um incêndio mental. De repente, o que era só um incômodo se transforma em um estado de espírito constante. Ansiedade, desânimo, sensação de inutilidade. Não porque o mundo esteja desmoronando, mas porque a mente está superalimentada com o que há de pior. O curioso é que, mesmo sabendo que esses hábitos machucam, muita gente continua repetindo, não por escolha consciente, mas por falta de clareza, por não enxergar que cada ação aparentemente simples tem um impacto gigantesco no estado mental. E é por isso que mudar exige mais do que força de vontade, exige estratégia. A partir de agora, tudo pode mudar com uma regra simples: substituir alimento ruim por alimento bom. Toda vez que surgir o impulso de se comparar, mudar o foco para a gratidão. Quando surgir a vontade de reviver uma humilhação, escolher pensar em algo que foi superado. Quando a mente quiser repetir um ciclo de medo, parar, respirar e se perguntar: isso me fortalece ou me enfraquece? Essas trocas são pequenas, mas têm um efeito cumulativo avassalador. Com o tempo, os monstros mentais ficam fracos, famintos, até desaparecerem. E quando o barulho interno diminui, o mundo lá fora parece mais leve. Mas a transformação real começa no próximo ponto: como mudar a lente com a qual se enxerga tudo à sua volta, mesmo as tragédias. Porque a forma como se interpreta a dor muda completamente a forma como se vive. Algumas pessoas passam pela vida acreditando que são vítimas do destino. Qualquer contratempo vira sinal de azar, qualquer perda se transforma em um castigo, qualquer desafio é visto como peso insuportável. O curioso é que, muitas vezes, não é a gravidade do que aconteceu que destrói, é a forma como a situação é interpretada. Há quem caia diante de pequenas pedras, e há quem, mesmo diante de abismos, encontre forças para seguir. A diferença está na lente que se usa para enxergar a realidade. Quando a mente está acostumada a focar no negativo, cada detalhe vira prova de que a vida conspira contra. Um olhar atravessado já significa rejeição, uma porta fechada já é sinal de fracasso, um silêncio já é abandono. Essa interpretação automática cria um mundo interno de dor constante. Não porque os fatos sejam insuportáveis, mas porque são vistos por uma lente distorcida. Quem vive assim acaba carregando um fardo que, na verdade, não existia. Mas existe outra forma de olhar. A dor pode ser vista como inimiga ou como professora. Uma perda pode ser encarada como injustiça ou como chance de aprender a valorizar o que ainda permanece. Um erro pode ser vivido como humilhação ou como degrau necessário para amadurecer. Não são as circunstâncias que definem a vida, mas a leitura que se faz delas. A tragédia que quebra alguns fortalece outros. O mesmo acontecimento que destrói um desperta a grandeza em outro. É justamente nessa perspectiva que nasce a força interior. Ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, surge uma nova questão: o que posso aprender com isso? Essa simples mudança altera não apenas o presente, mas o futuro, porque cada dor passa a ser combustível e não corrente. Cada dificuldade passa a ser treinamento e não sentença. A mente, que antes só enxergava ruína, começa a perceber oportunidades escondidas até nos momentos mais duros. E talvez seja esse o maior alerta.
Muitos estão presos não ao que aconteceu, mas à interpretação que carregam até hoje. Continuam revivendo, remoendo, repetindo uma versão mental dos fatos que não os deixa seguir. Enquanto não mudarem o olhar, o passado continuará vivo, sugando energia e esperança, mas o instante em que se muda a perspectiva é o mesmo em que a corrente se rompe. E quando essa força desperta, algo curioso acontece. A mente não apenas suporta as dores, como também aprende a acalmar-se diante delas. Surge a clareza, a calma, o domínio, e é exatamente isso que pode ser experimentado de forma imediata com práticas simples, capazes de trazer paz em questão de segundos. Esse é o próximo passo, e talvez o mais transformador até aqui. Depois de tanta luta silenciosa, chega um momento em que a alma pede descanso. Não é mais sobre vencer batalhas, mas sobre finalmente respirar em paz. E a boa notícia é que essa paz não está distante. Ela pode ser criada aqui, agora, com gestos simples. Não se trata de mágica, mas de estratégia. Estratégias que qualquer pessoa pode aplicar no mesmo dia em que descobre e que mudam a forma como a mente reage ao caos. A primeira prática é a respiração consciente. Em vez de lutar contra os pensamentos, basta parar por alguns segundos e respirar profundamente, contando até 4 na inspiração, segurando por 4 e soltando lentamente. Esse padrão engana o corpo, mostra que não há perigo real e envia um recado direto ao cérebro: está tudo bem. Em menos de meio minuto, a tempestade perde força. Outra técnica poderosa é escrever. Pegar um papel e transferir para fora da cabeça aquilo que está rodando sem parar. Quando o pensamento sai da mente e ganha forma escrita, perde o peso que parecia insuportável. Deixa de ser um fantasma e se transforma em algo concreto, visível, que pode ser analisado de forma racional. Muitas vezes, o que parecia monstruoso revela-se pequeno no papel. Há também o poder da mudança de foco. A mente tende a se fixar no negativo, mas pode ser treinada a encontrar algo que inspire calma. Pode ser ouvir uma música que traga lembranças boas, olhar para o céu por alguns instantes, caminhar em silêncio, observar um detalhe qualquer no ambiente. Pequenos gestos que redirecionam a atenção e provam que não é preciso ficar preso ao turbilhão interno. Essas práticas podem parecer simples demais, mas é justamente na simplicidade que a transformação acontece. Porque o segredo nunca foi ter controle absoluto sobre a mente, e sim aprender a interromper o ciclo no instante em que ele começa. A cada vez que se aplica uma dessas técnicas, cria-se um espaço de liberdade. E esse espaço, por menor que pareça, é a porta para uma vida inteira de clareza e equilíbrio. Quem começa hoje, mesmo que de forma imperfeita, já sente a diferença. Porque o peso que antes parecia permanente mostra-se maleável. O que antes parecia impossível revela-se apenas um hábito antigo. E é nesse momento que surge a esperança real. Se é possível acalmar a mente em segundos, é possível construir uma paz duradoura. E quando essa paz começa a se consolidar, a vida deixa de ser apenas sobrevivência. Ela se transforma em liberdade. Liberdade de sentir, de escolher, de viver com clareza. E é exatamente essa visão que encerra a jornada. A conquista de uma mente livre, capaz de experimentar tranquilidade todos os dias. Chega um ponto em que olhar para trás deixa claro o quanto de energia já foi desperdiçada, lutando contra inimigos invisíveis. Dias inteiros consumidos por preocupações que nunca aconteceram, noites mal dormidas por conversas que nunca existiram, oportunidades perdidas por acreditar em limitações que só estavam na mente. Mas a verdade é que nada disso precisa continuar. O ciclo pode ser quebrado. A liberdade pode ser conquistada. Dominar os próprios pensamentos não significa nunca mais sentir medo ou tristeza, significa não ser escravo deles.
É poder olhar para um pensamento destrutivo e dizer: eu não vou seguir por esse caminho. É ter a clareza de separar realidade de ilusão, dor de aprendizado, dificuldade de derrota. Esse é o verdadeiro poder, transformar aquilo que antes esmagava em combustível para crescer. Quem aprende a controlar a mente, redescobre o prazer de viver. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas começam a ganhar valor. Um momento de silêncio sem peso, uma decisão tomada com calma, um dia que flui sem a presença constante da ansiedade. É a vitória da serenidade sobre o caos, da confiança sobre a dúvida, da força sobre a fragilidade. Esse domínio não é distante nem inalcançável. Ele começa com pequenas práticas, aplicadas todos os dias. Começa ao respirar fundo diante da turbulência, ao escrever os medos para que não fiquem circulando sem fim, ao mudar o foco quando a mente tenta aprisionar. Cada gesto é uma semente, e quando essas sementes são cultivadas, nasce uma mente nova, mais forte, mais clara, mais livre. Os monstros mentais que antes pareciam incontroláveis tornam-se apenas lembranças de um tempo em que não havia clareza. A voz interna cruel perde espaço para uma voz de encorajamento. E o futuro, antes visto como uma ameaça, passa a ser enxergado como campo de possibilidades. O que antes era peso, vira impulso. O que antes era prisão, vira liberdade. E esse é o convite final: transformar a vida a partir de dentro. Não para agradar o mundo, não para provar nada a ninguém, mas para experimentar aquilo que é direito de todo ser humano: paz de espírito, clareza e confiança. Quem começa essa jornada descobre que a mente não precisa ser inimiga, mas a maior aliada. E a cada passo dado, nasce a certeza: nada, absolutamente nada, pode ser maior do que uma mente que aprendeu a se libertar. Agora que a jornada chegou ao fim, fica impossível não perceber uma verdade poderosa: o maior inimigo sempre esteve dentro da mente, mas a maior vitória também começa lá. Cada capítulo que foi percorrido aqui trouxe um lembrete de que pensamentos não precisam ser correntes, podem ser pontes. Não precisam ser prisões, podem ser asas. A vida muda quando a mente muda. E não é uma mudança distante, inalcançável ou reservada a poucos. É uma transformação que pode começar hoje, no exato momento em que se escolhe não se render ao pensamento destrutivo e, em vez disso, plantar uma ideia que fortaleça. Quem chegou até aqui já deu o primeiro passo, já provou que busca evolução, clareza e força. Isso já mostra grandeza. Mas agora é hora de agir. Deixar esse vídeo ser apenas mais um conteúdo assistido não faz sentido. O que transforma é a prática. Cada técnica ensinada aqui é uma chave. E cada chave, quando usada, abre uma porta que conduz para mais liberdade mental, mais paz e mais confiança. Por isso, escreva nos comentários uma frase que represente a virada que você decidiu dar na sua vida. Algo simples como: eu escolho dominar minha mente. Escreva, declare, assuma sua decisão. Ao fazer isso, não apenas reforça dentro de si a mudança, mas inspira quem vai ler, porque muitas vezes a frase que salva alguém pode ser justamente a sua. Isso torna sua jornada ainda mais importante. Você não está sozinho, sua superação também fortalece outros. Então, guarde essa mensagem final. Quem controla a própria mente conquista a verdadeira liberdade. É essa liberdade que ninguém pode tirar e que transforma cada passo da vida em vitória. Obrigado por ter assistido até aqui. Se esse conteúdo tocou sua vida, recomendo fortemente que veja o vídeo que está aparecendo agora no card, porque ele vai aprofundar ainda mais essa transformação. E não esqueça de acessar o conteúdo especial que deixei no comentário fixado. Lá você encontrará um complemento essencial para acelerar seu progresso.